Ele disse isso no estacionamento de um restaurante, segurando um saco de papel com sobras e sem olhar para mim. A esposa dele já estava no carro. Ela não tinha falado comigo durante o jantar, não mesmo. Apenas sorriu aquele sorriso que as mulheres usam quando querem terminar uma conversa sem começar. Eu me ofereci para dividir a conta. Ele dispensou meu cartão com um gesto, disse que eu sempre estrago as coisas e então, pouco antes de se virar, disse: "Você sempre estraga as coisas." Não foi gritado. Não houve cena. Apenas 6 palavras colocadas como um alfinete no meu peito. Ele não esperou por uma resposta. Entrou no carro e deu marcha ré sem olhar o retrovisor. Fiquei ali, segurando meu casaco, observando as luzes de freio desaparecerem. Eu sou Irene Dawson. 71 anos. E foi nesse momento que eu soube que precisava deixar minha vida para trás. Inscreva-se e conte-me nos comentários de onde você está assistindo. Obrigado. Tinha sido um jantar bom até que deixou de ser. Teddy Truda. Ele disse que eu sempre pedia a mesma coisa, como se isso fosse um defeito. Eu costumava contar histórias durante as refeições, quando ele era pequeno. Como a gente fingia que o saleiro era uma nave espacial. Ele riu naquela hora. Agora, ele só olhava para o celular. Não disse nada depois que ele foi embora. Apenas fui andando para casa. Meu apartamento ficava a 5 quarteirões de distância, uma caminhada que eu costumava gostar. Naquela noite, parecia que cada passo era uma espécie de apagamento. Sentei-me na beira da cama e tentei me lembrar da última vez que ele me perguntara como eu estava. Não apenas sobre saúde ou o tempo. Não perguntas educadas. Perguntas de verdade. Não consegui me lembrar de nada mais recente do que o Natal retrasado. Não sei o que esperava daquele jantar. Talvez algum sinal de que eu não era invisível. De que eu não tinha passado décadas dando tudo de mim só para me tornar uma nota de rodapé na história de outra pessoa. Eu paguei o primeiro apartamento dele. Fui fiador do empréstimo da van dele. Guardei os segredos dele quando ele cometeu erros que achava que o pai puniria. O pai dele se foi. 9 anos se passaram. Fiquei quieto por muito tempo. Naquela noite, não dormi. Preparei chá e sentei perto da janela. Há um poste de luz do lado de fora do meu prédio. Eu costumava vê-lo andar de bicicleta sob a luz dele. Quando ele tinha 12 anos, caiu e quebrou o dente da frente. Sangrou na calçada e chorou no meu casaco. Lembro-me daquela noite melhor do que da semana passada. Quando finalmente me deitei, coloquei um travesseiro sobre o peito. Eu precisava de algo para me apoiar. Foi assim que tudo começou. Não com um grito, mas com uma frase. Você sempre estraga as coisas. Repeti para mim mesma como uma charada. O que eu tinha estragado? Teria sido a festa de aniversário dele quando ele fez 7 anos e eu esqueci de chamar o palhaço? Teria sido o jantar de formatura em que usei o vestido errado? Ou teria sido a visita ao hospital depois do nascimento do primeiro filho dele, quando chorei e ele disse que eu tinha me dedicado a isso? Escrevi um diário naquela noite. Não porque quisesse escrever, mas porque não sabia como me manter presente. As páginas estão bagunçadas, trêmulas. Anotei recibos que me lembrava de ter pago. Cartas que enviei. Listas de compras que fiz quando ele disse que estava muito ocupado. Os horários de babá, as reuniões da escola. Eu não queria um pedido de desculpas. Queria que a verdade vivesse em algum lugar fora das minhas costelas. Às 4h12, circulei uma data. 9 de agosto de 1995. O dia em que seu pai foi embora. Lembro-me de segurar a mão do meu filho e dizer a ele que tudo ficaria bem. Lembro-me de trabalhar em 2 empregos naquele outono. Preparando o café da manhã às 6 e lavando a louça às 9. Lembro-me de raspar o gelo do para-brisa com meu cartão da biblioteca. Ele não se lembra disso. Ou talvez prefira não se lembrar. Pela manhã, eu já tinha decidido algo que ainda não tinha colocado em palavras. Algo dentro de mim mudou. Naquela semana, não atendi às ligações dele. Ele mandou uma mensagem no dia seguinte. Pediu desculpas se foi rude comigo. Só isso.
Não mencionou o que disse. A palavra desculpe não tinha peso. Apenas uma pedra atirada em uma porta fechada. Fui ao banco. Imprimi os extratos. A conta conjunta que eu mantinha discretamente em nome de nós dois ainda estava aberta, embora ele não a tocasse há anos. Eu havia adicionado o nome dele quando ele tinha 22 anos. Ele precisava dela para emergências. Engraçado como emergências deixam de ter importância quando alguém começa a ganhar 6 dígitos. Liguei para o meu advogado. Perguntei se eu poderia alterar o testamento. Ele pareceu surpreso. Disse que não tinha notícias minhas há algum tempo. Respondi que estava ouvindo demais e que era hora de falar de outra forma. Naquela sexta-feira, abri uma nova conta. Transferi os fundos. Encerrei a antiga. Também fui ao depósito pelo qual estava pagando. Empacotei tudo o que era importante. Os antigos livros de receitas. As cartas da minha irmã. Uma única foto da minha mãe de vestido amarelo. Não levei nada que parecesse um pedido de desculpas. Fiz mais uma parada. Nos Correios. Comprei um conjunto de envelopes acolchoados. Tinha uma última coisa para enviar antes de desaparecer por um tempo. No meio de tudo isso, eu ouvia dizer: "Você sempre estraga tudo." Aquela frase me perseguiu como um cachorro vadio. Mas, no final daquela semana, eu tinha uma nova frase. Não, não. Eu só termino quando já estão quebrados. Nem sempre fui tão quieto. Houve um tempo em que meu riso enchia cada canto da nossa pequena cozinha. Quando eu batia palmas em aniversários e cantava alto demais em viagens de carro. Eu era aquele que lembrava do sabor de sorvete favorito de todos. Aquele que ficava acordado e fazia fantasias com cortinas velhas porque queria ser uma árvore de Halloween. Não um fantasma. Não um super-herói. Uma árvore. Eu dizia sim para tudo. Para as feiras da escola, para os projetos de ciências de última hora, para as birras da adolescência, para as noites em que ele esquecia de ligar. Eu dizia sim até esquecer que tinha o direito de dizer qualquer outra coisa. Meu nome é Irene Dawson. Mas, durante a maior parte da minha vida, fui apenas mãe. Ele tinha 5 anos quando o ensinei a ler. Lembro-me da sensação do seu corpinho pressionado contra o meu no velho sofá de veludo cotelê. Do jeito como ele pronunciava a palavra lua como se fosse um feitiço secreto. Ele costumava me trazer dentes de leão com raízes lamacentas ainda agarradas. Dizia que eu era melhor que o sol. As crianças amam você completamente, até que aprendem a parar. O pai dele era distante, mesmo antes de partir. O tipo de homem que lia o jornal durante o jantar e raramente levantava os olhos. Aprendi a falar por nós três. Narrava a vida para que meu filho não sentisse o silêncio da casa. Preenchia as lacunas. Eu não me importava. Então. Eu achava que era isso que as mães faziam. Nós damos, nós esperamos, nós sorrimos mesmo quando ninguém está olhando. Quando o pai dele foi embora, eu esperava desgosto, raiva, talvez até culpa. Mas meu filho simplesmente se aninhou na cama comigo naquela primeira noite e sussurrou que ficaríamos bem. Que ele cuidaria de mim um dia. Eu segurei isso por mais tempo do que deveria. Anos se passaram. Eu o vi crescer e se tornar alguém que eu nem sempre reconhecia. Ele era gentil, mas apenas em público. Educado, mas nunca caloroso. À medida que envelhecia, seu afeto se tornou frágil. Os telefonemas tornaram-se curtos. Férias foram sendo esculpidas como favores. Ele vinha, mas apenas para comer uma fatia de torta, e ia embora antes do café ficar pronto. Depois ele se casou. O nome dela era Melissa. Ela sorriu como se já estivesse em outro lugar. Eu tentei. Meu Deus, eu tentei. Assei os biscoitos favoritos dela. Aprendi o nome do cachorro dela. Comprei uma pulseira simples e dourada para ela comemorar seu primeiro aniversário conosco. Ela agradeceu como se fosse um recibo. Eles tiveram uma filha 2 anos depois. Uma menina. Minha neta. No dia em que ela nasceu, esperei 4 horas no saguão do hospital. A mãe da Melissa entrou primeiro. Depois, a irmã dela. Depois,
a colega de trabalho dela. Sentei-me em uma cadeira de vinil perto da máquina de venda automática e vi estranhos se tornarem família. Quando finalmente me deixaram entrar, meu filho disse que estava tudo caótico, que eles estavam cansados. Segurei o bebê por 5 minutos. Não pedi mais nada. Depois disso, as visitas foram filtradas. Recebi uma programação como a de um convidado. Uma vez por mês para almoçar. Nada de dormir na casa de alguém. Nada de férias, a menos que fosse convidado. Quando toquei no assunto, gentilmente, ele disse que eu estava pensando demais. Que não era nada pessoal. Sempre foi pessoal. Uma noite, recebi uma mensagem que não era para mim. Melissa tinha mandado uma mensagem para a irmã. Me chamou de autoritária. Disse que não conseguia lidar com meus apegosos ataques de culpa. Ela disse que eu fiz tudo girar em torno de mim. Li várias vezes. Não respondi. Não confrontei. Em vez disso, sentei-me na minha sala de estar e lembrei-me da vez em que dirigi numa nevasca para comprar remédios para eles. Do aniversário que paguei quando eles não tinham dinheiro. Da forma como tive de perguntar, mais tarde, se a minha neta sequer se lembrava de mim. Ele disse que ela era apenas tímida. Nenhuma criança é tímida por 3 anos seguidos. Pararam de dizer obrigado. Foi aí que eu soube. A gratidão é o último fio, e quando ele se rompe, o que resta é apenas obrigação. O menu. Comecei a fazer cópias de coisas depois disso. Não porque não confiasse nele, mas porque comecei a confiar em mim mesma. Cópias do testamento. O fundo fiduciário. A papelada do empréstimo de anos atrás. Anotacoes que fiz de conversas. Mensagens de voz. Fotos de presentes que enviei e que nunca foram reconhecidos. Eu não queria vingança. Eu queria memória. A prova de que eu havia existido em todos os sentidos que importavam. Às vezes, quando conto isso às pessoas, elas perguntam o que fiz de errado. Como se faltasse uma parte da história. Como se houvesse um motivo para uma criança deixar de amar a mulher que segurou sua mão durante os pesadelos. Eu não respondo mais. Não mais. Porque aqui está o que eles não entendem. As mães também podem ficar decepcionadas. Temos o direito de perceber quando as pessoas que criamos não nos veem mais. Quando elas olham através de nós como se fossemos papel de parede. Eu não estava pedindo adoração. Só decência. Só reconhecimento. E quando isso acontece, você ou corre atrás e implora, ou vai embora em silêncio e leva seu nome de volta para casa. Foi isso que eu escolhi. Quieto não significa fraco. Isso significa que não vou apresentar minha dor para pessoas que decidiram que não valia a pena assistir pela primeira vez. Aquela noite no estacionamento do restaurante foi apenas a gota d'água. O resto estava se acumulando como neve no telhado. Eventualmente, até mesmo a estrutura mais forte desaba. E quando isso acontece, não é alto. É abafado. Como uma despedida suave que ninguém ouve até que seja tarde demais. Era terça-feira quando a encontrei. A correspondência tinha chegado atrasada, apenas um pequeno maço de envelopes na caixa enferrujada ao lado da minha porta. Quase não a verifiquei. Chovia há horas, aquela chuva lenta e constante que faz o mundo parecer borrado. Levei a correspondência para dentro e a deixei no balcão da cozinha enquanto esquentava uma lata de sopa. Na metade da mistura, notei o envelope. Era creme, grosso demais para ser lixo e tinha um lacre familiar no verso. Abri-o com uma faca de manteiga. Era uma carta do banco. Um aviso de rotina, alegavam. Mas, escondida ali dentro, havia uma mudança que eu não havia autorizado. Meu nome removido do fundo de custódia que eu havia criado para minha neta. Da conta que eu havia financiado. Totalmente. Olhei fixamente para a carta. Li 2 vezes. Depois, liguei para o número impresso na parte inferior. A mulher ao telefone foi gentil, de um jeito distante. Ela confirmou o que eu já suspeitava. A papelada tinha vindo do endereço do meu filho. Assinada por ele e Melissa. Disse algo sobre simplificar as coisas, sobre agilizar a responsabilidade financeira.
Ninguém me perguntou. Ninguém sequer me contou. Desliguei antes que a mulher terminasse de explicar. Não era pelo dinheiro. Raramente é. Era pelo que o silêncio dizia. Fiquei na cozinha e pensei. É assim que é ser apagado. Eles não tinham simplesmente riscado meu nome. Fizeram isso de um jeito que presumia que eu não notaria. Que não lutaria. Como se eu já tivesse desaparecido. Naquela noite, sentei-me com as luzes apagadas. Deixei a escuridão preencher o quarto como uma segunda pele. E algo dentro de mim estalou. Não alto. Não violentamente. Mas como um clique silencioso. Uma porta se fechando. Peguei a caixa da prateleira do armário. Aquela etiquetada discos em tinta preta fraca. Dentro, cópias do fundo que eu havia financiado quando minha neta nasceu, recibos de cada transferência. Uma carta que escrevi para meu filho quando ele fez 30 anos, nunca enviada, uma cópia do testamento que o nomeei executor. Sentei-me no chão e comecei a separar. Comecei uma lista. Não foi longo nem dramático. Apenas nomes, datas, números. Não sei se você já recuperou sua vida por meio de papelada. Mas é surpreendentemente poderoso. Como acender uma vela em um quarto onde todos achavam que você ficaria cego. Eu não chorei. Não entrei em pânico. Eu apenas trabalhei. Há uma espécie de fúria sagrada que surge quando você percebe que tem vivido como uma nota de rodapé. Pela manhã, eu o havia afastado de tudo. Contas bancárias. Contatos de emergência. Procuraco. Escrevi um novo testamento. Registrei-o em cartório. Nomeei outra pessoa completamente diferente. No mesmo dia, fechei a conta que eles haviam adulterado. Enviei um cheque para um fundo sob meu controle. Novo nome. Novo banco. Ele não saberia por um tempo. Esse foi o presente que eu me dei. Tempo. Não o confrontei. Não liguei. Deixe que o silêncio responda à pergunta que ele nunca fez. É engraçado como a traição não parece um tapa. Parece um dar de ombros. Uma ausência. Esvaziamento. Ele não roubou dinheiro. Ele roubou a presunção de que eu era importante o suficiente para ser considerado. E percebi que era isso que vinha acontecendo há anos. Não uma grande traição. Apenas uma lenta retirada da gentileza. Como se alguém abaixasse o volume até que você não fosse mais um ruído de fundo. Nos dias que se seguiram, me vi assistindo a vídeos caseiros antigos. Ele tinha 4 anos em uma delas, sentado no meu colo, coberto de cobertura de chocolate. Eu tinha me esquecido do som da sua risada. Ela me doeu. Não porque eu sentisse falta, mas porque finalmente entendi que eu era a guardiã de todo aquele calor. Eu o havia infundido nele por décadas. E agora ele caminhava pelo mundo cheio de si, esquecendo-se de onde vinha essa plenitude. Alguns dirão que é assim que as famílias são. Que as crianças crescem e se distanciam. Mas isso não era distância. Era a exclusão. Ele me deletou. Lentamente. Até mesmo meu nome em um documento era inconveniente. Comecei a fazer as malas logo depois disso. Não porque eu estava correndo, mas porque precisava de um espaço que não abrigasse fantasmas. Empacotei o conjunto de louça que ninguém nunca pediu para usar. Doei o sofá onde ninguém mais sentava. Guardei a caixinha de música que ele me deu quando tinha 7 anos. Ela ainda toca. Só um pouquinho. Às vezes, dou corda, ouço as notas desaparecendo e penso em como o amor pode viver dentro de algo tão pequeno. Escrevi uma carta. Não para ele. Para mim mesma. Dobrei e coloquei na caixa de música. Lembrete. Você não é invisível. Você não é substituível. Você não está errado em querer ser lembrado. Depois de tudo isso, os documentos, as decisões, o silêncio, senti algo que não sentia há anos. Soberano. É uma palavra estranha, mas combina. Não é raiva. Não é vingança. Apenas integridade. Eles não perceberam quando eu dei. Mas perceberiam quando eu parasse. Não preciso que eles saibam o porquê. Só preciso saber que finalmente parei de pedir para ser visto. Eu não saí no meio da noite.
É o que algumas pessoas imaginam, eu acho. Que quando uma mulher finalmente chega ao seu limite, ela foge. Que ela pega uma mala e desaparece entre uma respiração e outra. Não. Saí com a luz do dia. Numa quinta-feira. Preparei café, devagar e em silêncio. Olhei pela janela enquanto ele coava. O bordo do outro lado da rua começava a mudar de cor, com as pontas das folhas tingidas de laranja. O outono sempre soube sussurrar mudanças melhor do que as pessoas. Reguei as plantas que não quis levar. Deixei um bilhete para o vizinho que às vezes trazia minha correspondência. Dobrei as roupas lavadas e as guardei de volta com cuidado, mesmo sabendo que não as usaria mais. Então arrumei uma única mala. Apenas roupas que combinavam comigo. Um cardigã azul marinho com um botão solto. Meus sapatos de caminhada. Um cachecol que tricotei no inverno passado. E o envelope, lacrado, grosso, preciso. Dentro do envelope havia cópias. Legues. Meu Novo Testamento, autenticado em cartório. Um resumo das contas encerradas. A carta de revogação da procuração. Um extrato bancário impresso sem o nome dele em lugar nenhum. Nenhuma explicação. Nenhum pedido de desculpas. Apenas documentação. Porque às vezes a única maneira de ser ouvido é no papel. Não deixei nenhum bilhete para ele. O que eu diria que ele ainda não tivesse decidido não ouvir? Em vez disso, deixei para trás meu silêncio. Não do tipo frio. Não de vingança. Só quietude. Ele viria me visitar eventualmente, suponho. Talvez semanas depois. Ficaria parado na porta, confuso. Talvez olhasse a geladeira e a visse vazia. Olharia para o calendário e me perguntaria para onde eu tinha ido. E talvez então, ele se lembrasse daquele momento no estacionamento do restaurante. Ou a mensagem de voz que deixei 2 meses antes, perguntando se eu poderia passar mais tempo com minha neta. Talvez não. Peguei um táxi até a estação de trem. O motorista não fez perguntas. Ele ligou o rádio em volume baixo. Uma música antiga cantarolava sob o nosso silêncio. Eu a reconheci. Costumava tocar na cozinha nas manhãs de domingo. Quase contei a ele. Mas não contei. Comprei uma passagem só de ida. Para onde ainda não importava. O que importava era que era longe. Sentei-me no trem com as mãos cruzadas no colo. Observei as casas, os campos e as linhas de energia passarem como paisagens de sonho. Quanto mais eu avançava, mais leve eu me sentia. Nem mais feliz, nem mais livre. Apenas menos preso. Ser indesejado tem um peso. Você o carrega na espinha, na garganta, no peito. Ele muda a maneira como você se movimenta pelo mundo. Mas quando você finalmente o pousa, realmente o pousa, ele não faz nenhum som. É a ausência de som. Essa é a diferença. Fiz check-in em um motel logo depois da divisa do estado. Pequeno, tranquilo e razoavelmente limpo. O atendente não olhou 2 vezes para mim. Apenas me entregou a chave e disse que a máquina de gelo ficava no final do corredor. Quarto 207. Segundo andar. Culcha Era, Florida. Havia uma cadeira perto da janela e uma pequena escrivaninha onde alguém havia gravado iniciais na madeira. Coloquei minha mala na cama. Respirei fundo. Então me sentei e abri o gravador. Eu o tinha comprado no mês passado, embora não soubesse o porquê na época. Era apenas um pequeno dispositivo prateado com um botão vermelho. Acho que, no fundo, eu estava me preparando. Então apertei o botão de G. Raver. Eu disse meu nome. Minha idade. E então comecei a dizer a verdade. Não para uma plateia. Não para ele. Para mim. Para a parte de mim que foi levada a se sentir dramática, autoritária e carente. Para a versão de mim mesmo, eu tinha diluído para não ficar demais. Contei ao gravador sobre a vez em que fiquei acordada a noite toda costurando sua fantasia de Halloween, mesmo tendo que estar no trabalho às 7. Sobre a noite em que ele me ligou chorando da faculdade e eu transferi um dinheiro que eu realmente não tinha. Falei sobre a solidão de ser mãe quando sua utilidade acaba.
Como ninguém lhe avisa que aquilo em que você construiu sua identidade pode desaparecer enquanto você ainda está vivendo dentro dela. Eu disse tudo em voz alta pela primeira vez. Minha voz falhou apenas uma vez. Então eu parei. A luz vermelha piscou e apagou. Fiz uma xícara de chá com os sachês que eles deixam perto da pia. Sentei na cadeira do motel com as pernas dobradas, como eu costumava fazer quando era menina. Observei os carros passando na rodovia à distância. Eu não chorei. Nem fiquei triste. Eu simplesmente me senti eu mesma. Desacompanhado. Sem remorso. Inteiro. Mais tarde naquela noite, abri meu caderno e comecei a escrever uma nova lista. Não do que eu havia perdido, mas do que eu ainda tinha. O meu nome, minha voz. Minha história, um futuro que ninguém mais pode editar, não demorou muito. Só 4 coisas. Mas eram minhas. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Sentei-me à janela com uma caneta e sublinhei o último item 2 vezes. Um futuro que ninguém mais pode editar. Não sei para onde irei em seguida. Talvez uma cidade com uma livraria. Um correio que saiba o seu nome. Talvez eu me voluntarie em algum lugar. Ou recomece com um novo nome. Talvez eu não conte a ninguém que tive um filho. Não porque eu tenha vergonha, mas porque não precisa ser a primeira coisa que as pessoas sabem. Que me encontrem como sou agora. Não o eco de quem eu criei. Existe vida, mesmo depois das despedidas mais silenciosas. E o meu apenas começou. Fiquei naquele motel por 9 dias. Havia uma lavanderia do outro lado da rua. Observei famílias entrando e saindo com cestos empilhados, crianças sentadas no chão de ladrilhos com caixas de suco. Não falei com ninguém. Apenas observei. No 5º dia, comprei um telefone pré-pago. Desliguei o antigo e o coloquei em uma gaveta no criado mudo, ao lado da Bíblia de Gideon. Não o desliguei. Não o limpei. Simplesmente o deixei no escuro, com tudo ainda dentro. Deixei o telefone novo desligado durante os 2 primeiros dias. Eu gostava da quietude. Da liberdade de ser inalcançável. No 7º dia, liguei o aparelho por tempo suficiente para verificar meu e-mail. Uma mensagem do meu advogado havia chegado. Tudo havia sido atualizado. Assinado. Executado. Arquivado. Ele perguntou se eu estava bem. Não respondi. Ainda não. Eu não estava pronta para explicar essa versão de mim mesma a ninguém. Nem mesmo a alguém que me conhecesse por meio de documentos. Naquele mesmo dia, fui ao cartório do condado. Não onde eu morava, onde saberiam meu nome. Mas aqui, nesta nova cidade, com suas ruas desconhecidas e um silêncio tranquilo. Solicitei um formulário de alteração de nome. A mulher atrás do vidro perguntou se era casamento, divórcio ou algo pessoal. Eu disse algo pessoal. Ela assentiu uma vez e deslizou o papel para a frente. Existe um tipo de poder silencioso em escolher como as pessoas o chamam. Não escolhi algo extravagante ou inteligente. Apenas encurtei meu nome. De Irene Dawson para Ren Dawson. Parecia pequeno. Como dar um passo para a esquerda. Mas quando você viveu a vida inteira dentro de uma caixa que outra pessoa desenhou ao seu redor, um passo é uma espécie de milagre. Naquela noite, sentei-me novamente à pequena escrivaninha e escrevi 3 palavras na primeira página de um caderno novo. Ren mora aqui. Encontrei um lugar na semana seguinte. Um apartamento econômico acima de uma floricultura. O teto era inclinado para um lado e o papel de parede descascava um pouco perto da janela, mas o ar cheirava a rosas e terra. A dona da loja chamava-se Lisette. Ela tinha 73 anos e não fazia perguntas. Ela me entregou as chaves e disse que o aluguel venceria no primeiro dia. Sem contrato, sem depósito. Só confie. Confiança. Eu não tinha percebido o quanto sentia falta dessa palavra. Comprei um sofá de segunda mão num brechó. Um prato. Um garfo. Uma chaleira. Não tentei reconstruir minha antiga vida. Apenas criei espaço para uma nova. Todas as manhãs, eu ia até o café da esquina e me sentava com um cafezinho e um livro de bolso. Ninguém sabia quem eu era.
Ninguém me olhava como se eu tivesse abusado da hospitalidade. Às vezes, as pessoas acenavam com a cabeça ao passar. O tipo de gentileza que não pede nada. Como se a responder de forma diferente. Ninguém precisava de mim aqui. E, de alguma forma, isso se tornou uma espécie de cura. Pela primeira vez em anos, eu não estava me apresentando. Nem para um feriado. Nem para um aniversário. Nem para uma refeição forçada ou uma visita apressada. Eu era apenas uma mulher tomando café. Comecei a escrever cartas que nunca planejei enviar. Para minha neta, principalmente. Querida Lila, espero que alguém esteja te contando histórias antes de dormir. Eu costumava contar histórias para o seu pai, aquelas que eu inventava na hora. Ele fechava os olhos e cantarolava enquanto eu falava. Querida Lila, espero que você cresça sabendo que sua voz importa. Que você nunca sinta que precisa se encolher para ser amada. Querida Lila, eu nunca deixei de te amar. Nem mesmo quando tive que ir embora. Eu os guardava em uma caixa de sapatos embaixo da cama. Não sei se ela algum dia os lerá. Mas não é esse o ponto. O ponto é: alguém os escreveu. Alguém se lembrou. Em uma tarde de quarta-feira, 2 semanas depois de começar minha nova rotina, sentei-me em um banco no parque perto da biblioteca. Havia um menino brincando de pega-pega com a mãe. Ele não devia ter mais de 7 anos. Ele errava a bola toda hora, e ela continuava torcendo mesmo assim. Você quase conseguiu. Quase. Tente de novo. Ela ria cada vez que ele errava. Não com deboche, mas com amor. Senti algo se abrir dentro de mim, suave e lentamente. Eu tinha esquecido como era ser acreditado em voz alta. Acho que era disso que eu estava carente, mais do que de qualquer outra coisa. Não amor, não tempo, mas fé. A crença de que eu era importante mesmo quando não era útil. Mesmo quando ocupava espaço. Fiquei ali sentado até o sol se pôr e o ar esfriar. Depois, voltei para o meu pequeno apartamento. Fervi água para o chá e observei o vapor subir como uma fita. Ninguém sabia onde eu estava. E, pela primeira vez, não me senti perdido. Eu me senti encontrado. Sozinho. E talvez seja tudo o que alguns de nós precisamos. Para não ser perdoado. Para não ser bem-vindo de volta. Para ser encontrado pela única pessoa a quem sempre pediam para desaparecer. Tomei um gole do meu chá e sussurrei em voz alta. Só uma vez, só para mim. Remora aqui. E ela não vai embora. Eles já devem ter descoberto. Imagino que tenha começado pequeno. Um envelope devolvido. Um e-mail devolvido. O momento em que meu telefone caiu direto na caixa postal, repetidamente. Então talvez eles tenham tentado o prédio. O apartamento com o elevador rangente e as janelas cobertas de era. Talvez zumbissem sem parar. Esperavam do lado de fora da minha porta com um buquê tenso de flores de supermercado. Ou talvez não trouxessem nada. Apenas raiva, disfarçada de preocupação. Imagino Melissa andando de um lado para o outro no corredor, de braços cruzados, dizendo que eu estava sendo irracional. Dizendo que eu provavelmente estava exagerando. De novo. E imagino meu filho. Parado, olhando para o corredor como se aquilo pudesse lhe dar uma resposta. Talvez ele tenha verificado o aplicativo do banco e visto que as contas haviam sumido. Talvez ele tenha tentado acessar algo que eu costumava gerenciar e visto a senha ter sido alterada. Talvez ele finalmente tenha aberto a gaveta de arquivos onde guardava todas as coisas que eu lhe dei, sem nunca lê-las. Talvez tenha sido aí que ele começou a perceber. Não a raiva. Isso viria primeiro, tenho certeza. Mas o medo. A percepção de que eu não estava mais sustentando o chão sob ele. Que eu o havia deixado cair. Que eu tinha parado de me explicar. Eu não queria ouvir as mensagens. Mas ouvi. Recebi 3 mensagens de voz quando liguei o telefone pré-pago. Ouvi-as com o volume baixo. O primeiro foi cortado. Mãe, sou eu. Só para saber como você está. Você pode me ligar quando receber isso? O segundo foi mais difícil. Mãe, estou ficando preocupada.
Não entendo o que está acontecendo. A Melissa disse que você também não respondeu. Olha, se for por causa do jantar. ¿Podemos conversar? Ele fez uma pausa e disse: Eu não quis dizer o que disse. Você sabe disso. E o terceiro me fez sentar. Ele estava chorando. Não alto. Não como um menino. Mas como um homem que não sabia mais como se conter. Ele disse que não sabia onde eu estava. Que Lila ficava perguntando quando a vovó viria me visitar de novo. Que Melissa estava furiosa. Que ele não sabia como consertar, porque talvez nunca tivesse realmente entendido o que estava quebrado. Ele disse: Acho que você realmente se foi. Sentei-me no quarto escuro do motel, aquele que eu ainda não tinha saído para ir para o apartamento acima da floricultura, e senti o peso de sua voz puxar cada parte sensível de mim. Mas eu não chorei. E eu não retornei à ligação. Deixei que o silêncio respondesse por mim. Porque aqui está a coisa que ninguém lhe conta sobre desaparecer. Você não faz isso por ódio. Você faz isso por tristeza. Você vai embora porque tentou ficar. Tentou explicar. Tentou encolher, sorrir e sobreviver. E um dia, a matemática não funciona mais. Você vê a balança se inclinando, sempre se inclinando, e decide que seu próprio nome tem que importar mais do que seu título. Mesmo que esse título fosse mãe. Mesmo que esse título já tenha sido tudo. Depois que me mudei para o apartamento, deixei o telefone desligado com mais frequência do que ligado. Não o bloqueei. Não mudei o número. Simplesmente deixei quieto. Deixe-o ficar com o que eu deixei para trás. As perguntas. Melissa enviou um e-mail alguns dias depois. Tinha 3 parágrafos e usava a palavra preocupação 5 vezes. Ela disse que notaram que algumas contas foram fechadas. Que teria sido útil conversar antes de tomar decisões que afetassem outras pessoas. Outros. Ela se referia a eles mesmos. Ela encerrou o e-mail com uma sugestão. Talvez pudéssemos nos reunir e discutir como seguir em frente de uma forma saudável e respeitosa. Eu li 2 vezes. Então eu deletei. Seria respeitoso não assinar nada sem pedir. Saudável seria me deixar existir sem ter que merecer. Não respondi nada. E nesse nada, encontrei paz. O engraçado sobre o silêncio é o quão alto ele se torna para as pessoas que não deram valor a você. Você não diz nada, e eles ouvem tudo o que nunca escutaram. Você não aparece, e de repente, sua ausência se torna uma frase completa que eles não conseguem parar de ler. Você não explica, e eles são deixados para preencher as lacunas com a verdade que nunca quiseram ouvir. Caminhei pela cidade na manhã seguinte. Comprei maçãs na barraca do fazendeiro. Parei na livraria e deixei o dono recomendar um romance policial. Sentei no banco do parque com uma garrafa térmica de chá. E ninguém precisava de nada de mim. Não havia expectativas. Não havia perguntas sobre o que eu poderia oferecer. Não havia comentários indiretos disfarçados de conversa. Apenas o vento passando pelas árvores e o som silencioso da minha própria respiração. Naquela tarde, fiz um novo documento. Não era legal. Não era financeiro. Era uma página do meu caderno. No topo, escrevi: o que não devo a ninguém. E abaixo: justificação, acesso, meu tempo, minha culpa, uma explicação, permissão para sentir, permissão para sair. Rasguei a página e colei-a com fita adesiva na parte interna do armário da cozinha, ao lado da canela. Para que eu visse isso todas as manhãs. Para que eu me lembrasse. Alguns dias, ainda sinto falta do riso da minha neta. Alguns dias, acordo pensando que deveria enviar uma foto ou um cartão postal. Mas eu não. Porque a verdade é que eu fui apagado do mundo dela muito antes de deixá-lo. E tudo o que fiz foi parar de fingir o contrário. Deixe-o sentir o silêncio agora. Tenho uma chaleira para ferver. Uma janela para sentar ao lado. E um nome que eles não podem mais chamar. Fiquei surpreso com a rapidez com que uma nova vida podia criar raízes sem ninguém observando. Não de forma dramática. Não com uma grande reinvenção ou um momento grandioso. Apenas pequenas coisas. Rituais silenciosos. A construção lenta de uma vida que não girava em torno de ser necessário.
Todas as manhãs, eu caminhava 2 quarteirões até o café com as cadeiras amarelas. Sempre me sentava no canto mais afastado, de frente para a janela. Eu gostava daquele lugar. Ele me permitia observar o mundo sem ser observado. O barista, um jovem de fala mansa com uma tatuagem de girassol no antebraço, aprendeu meu pedido sem perguntar. Chá com mel. Uma fatia do pão de cranberry, se tivessem. Ele nunca perguntou meu nome, e eu nunca o disse. Era perfeito. Consegui um emprego de meio período arrumando livros na biblioteca da cidade. Apenas algumas horas por semana. A bibliotecária-chefe se chamava Eleanor, e ela tinha aquele raro dom da gentileza que não me incomodava. Ela não perguntou de onde eu vinha nem porque eu parecia saber mexer num catálogo de fichas. Apenas me entregou um distintivo e um lápis e disse: "Você arquiva ficção da esquerda para a direita, não ficção de Dewey." Foi a coisa mais direta que alguém me pediu em anos. Às vezes, enquanto eu separava os livros, crianças passavam com os pais, e eu ouvia trechos de conversas. Vozes pequenas cheias de perguntas. Mãos gordinhas agarrando livros de histórias. Houve momentos em que meu coração apertou, apertado e acelerado, como um fio puxando com muita força, mas deixei a dor fazer parte do dia. Não tentei consertá-la. Apenas guardei o próximo livro. E então, apareceu Thomas. Ele estava na horta comunitária quando o vi pela primeira vez. Eu já tinha passado por lá uma dúzia de vezes, sempre querendo perguntar como entrar. Naquela manhã, parei. Ele estava ajoelhado perto de uma fileira de tomates, limpando a sujeira da calça jeans e cantarolando uma música antiga da Motown. Ele olhou para cima e disse: "Você está pensando em plantar alguma coisa ou só admirar o meu?" Eu disse as duas coisas. Então sorri. Um sorriso de verdade. Ele tinha 74 anos. Viúvo. Cultivava pepinos e fazia piadas em igual medida. O tipo de homem que não precisava ser o centro de nada. Só queria alguém para conversar enquanto o sol se punha. Não falamos sobre o nosso passado imediatamente. Conversamos sobre ervas. Manjerico. Hortelã. A maneira correta de podar a abóbora. E então, gradualmente, os espaços entre as conversas foram se tornando mais íntimos. A confiança se construiu sem pressão. Depois de algumas semanas, ele me trouxe um corte de alecrim embrulhado em papel toalha úmido e disse que era para dar sorte. Plantei em um vaso de terracota do lado de fora da minha janela. E pela primeira vez em anos, deixei-me ver sem pedir desculpas. Não é necessário. Não é usado. Penis. Visto. Há algo sagrado em ser conhecido por alguém que não quer nada de você. Que ouve, não porque você é a mãe dele, ou por seu dever, ou por sua culpa, mas porque vê alguém sentado ao seu lado. Ele nunca perguntou por que eu vim para esta cidade. Talvez ele tenha adivinhado. Pessoas da nossa idade não se mudam por diversão. Mas ele nunca insistiu. Em vez disso, ele me contou histórias da esposa dele, que havia falecido 7 anos antes. Como ela costumava cantar enquanto cuidava do jardim. Como ela sempre plantava girassóis muito próximos uns dos outros. Como o jardim inteiro se curvava sob eles em agosto. Contei a ele sobre um cachecol que tricotei para minha neta. Rosa com corações brancos. Como nunca había usado. Como ele desapareceu no dia seguinte ao Natal e ninguém mais mencionou. Ele não disse que sentia muito. Não disse que não era sincero ou que me amavam à sua maneira. Apenas pegou um tomate e disse: "Há coisas que você dá porque está em você dar. Mesmo quando ninguém leva a sério." Ficamos sentados naquele jardim por horas. Lado a lado. Terra sob nossas unhas. Silêncio entre nós, macio como terra. Depois disso, comecei a levar chá do café para ele. E, às vezes, ele me trazia jornais velhos, dobrados com capricho, com as palavras cruzadas já meio resolvidas. Uma tarde, enquanto podávamos os pepinos selvagens, ele disse: "Você já pensou em escrever alguma coisa sobre isso?" Eu disse a ele que já tinha feito isso. Ele assentiu. Ótimo. Histórias merecem testemunhas, mesmo que sejam feitas de papel.
Em meados de outubro, as árvores já estavam coloridas. A cidade inteira resplandecia em tons de laranja e vermelho. Aos domingos, comecei a frequentar as leituras de poesia na biblioteca. Não porque estivesse procurando companhia. Só para ouvir a maneira como as pessoas costuravam sua dor em palavras. Uma mulher leu sobre a perda da mãe. Como a tristeza aparecia em seus sonhos, vestindo o casaco da mãe. Outro homem escreveu sobre ter sido deixado de fora de uma foto de família. Ele descreveu a perda como um dente em um sorriso. Nunca me levantei para ler. Mas eu bati palmas. E eu ouvi. E, às vezes, deixei que suas palavras se enrolassem em minhas próprias feridas como um bálsamo. A cura não vem com pressa. Ela vem na repetição de dias que não pedem para você sangrar. Foi isso que essa nova vida me deu. Ninguém bate na minha porta com exigências. Ninguém corrige a forma do meu amor. Apenas graça comum. Um homem que me trouxe alecrim. Um cartão de biblioteca com meu novo nome. Uma pequena janela voltada para o leste. Eu ainda não tinha respondido ao meu filho. Ele enviou mais 2 mensagens. Uma com uma foto da Lila segurando um desenho. A legenda dizia: "Ela desenhou você hoje." E outra: "Sinto sua falta, mãe. Por favor, volte." Mas ele não pediu desculpas. Não pela rasura. Não pelas assinaturas. Não pela frase no estacionamento que ainda ecoava à noite. Você sempre estraga as coisas. Fiquei segurando o celular por um bom tempo depois disso. Fiquei olhando para a tela até ela ficar preta de novo. E então fiz a única coisa que ainda sabia fazer. Deixei passar. Porque paz não é algo que eles podem te dar. É o que você descobre quando para de esperar que eles entendam por que você teve que ir embora. Era uma tarde cinzenta quando a carta chegou. Não de Melissa. Não do advogado. Deli. Meu filho. Encontrei o envelope torto na caixa de correio em frente à floricultura. Um canto úmido da garoa. A letra me fez parar. Eu sabia antes mesmo de ler o nome. Ele escreveu do mesmo jeito que fazia quando criança, com o R muito largo e o S muito baixo. Só esse detalhe já me fez soltar algo no peito. Mas não o abri imediatamente. Levei-o para o andar de cima, coloquei-o na mesa da cozinha ao lado do pé de alecrim e fiz chá. Fiquei pensando nisso por um longo tempo. Foi a primeira coisa real que ele enviou. Não uma mensagem encaminhada. Não uma voz entrecortada de culpa ou pânico. Apenas papel, caneta e o peso de suas palavras. Quando finalmente abri, desdobrei 3 páginas pautadas de um caderno. Nenhum cartão. Nenhum papel timbrado. Só ele. Ou a versão dele que ainda conse. Guia segurar uma caneta e não sabia bem o que dizer. Ele começou com meu nome. Não mãe. Irene. Então ele riscou. Ele começou de novo. Mãe, não sei onde você está e não sei se vai ler isto. Acho que é egoísmo pensar que leria. Mas estou escrevendo porque o silêncio é mais barulhento do que eu imaginava. Aquela frase me atingiu com força. Fiz uma pausa, deixei-a ecoar pela sala. Ele continuou. Tenho repassado coisas que você deixou para trás. Não foi muita coisa. Isso piora um pouco as coisas. Você deixou tão pouco, e mesmo assim, tudo parece diferente. Melissa disse que eu não deveria escrever, que você claramente fez sua escolha. Talvez ela esteja certa. Mas eu tenho que tentar mesmo assim. Então ele fez algo que eu não esperava. Ele listou coisas. Lembro-me do cheiro do seu casaco no inverno. Lembro-me das suas mãos no volante quando fomos de carro para a praia, um ano depois que meu pai foi embora. Lembro-me de como você chorou durante o filme quando ninguém mais chorou, e eu fiquei envergonhada. Não tenho mais vergonha. Eu não esperava que as lágrimas viessem. Elas simplesmente chegaram, silenciosas como a própria carta. Deixei-as cair sem enxugá-las. Ele escreveu sobre Lila também. Ela pergunta sobre você. Acho que você sabia disso. Ela está desenhando mais agora. Principalmente árvores e mulheres com olhos grandes. Acho que são você. Ela não diz, mas eu vejo.
Então veio o que eu suponho que ele quis dizer como um pedido de desculpas. Eu fui cruel. E pior que isso, fui descuidado. Nem me lembro das palavras exatas que te disse naquela noite, mas sei como você ficou depois. Como se algo tivesse quebrado dentro de você e você não fosse me pedir para consertar. Você simplesmente se afastou. Achei que fosse temporário. Acho que esperava que fosse. Ele mencionou as contas. Resumidament. Eu sei sobre o testamento. O banco. Papelada. Não vou lutar contra isso. Não estou escrevendo por causa disso. Estou escrevendo porque há uma versão de mim com a qual não consigo mais conviver. Aquela que esqueceu que você era uma pessoa antes de ser minha mãe. Eu te tratei como uma figura. Como se você estivesse sempre lá. Não vi você se calar. E agora não sei como preencher o silêncio que você deixou para trás. Carta terminava de forma simples. Se você nunca mais quiser falar comigo, eu entenderei. Mas se houver uma janela, mesmo que pequena, eu esperarei ao lado dela. Amor, James. Dobrei as páginas lentamente, coloquei-as de volta no envelope e o segurei no colo. Parecia que eu estava segurando algo quebrável. Não me mexi por um tempo. O quarto estava silencioso. Lá fora, a chuva batia suavemente na vidraça. O alecrim começara a florir. Pequenas flores roxas agarradas ao verde. Teria sido fácil ser puxado de volta. Ligar para ele. Dizer que te perdoo. Aceitar o pedido de desculpas como uma tábua de salvação e me recompor na forma de mãe. Mas eu não fiz isso. Porque a verdade é que eu acreditei nele. Eu acreditei na carta dele. Eu acreditei na dor que ela continha. Mas crença nem sempre significa retorno. Algumas pontes queimam tão lentamente que você só percebe que cruzou a última tábua quando o chão desaparece sob seus pés. Nesse momento, a única coisa que resta a fazer é acenar para atravessar a fumaça. Então não respondi. Ainda não. Talvez nunca. Sentei-me à minha mesa e peguei meu caderno. No topo de uma nova página, escrevi: o que eu guardo. O alecrim, o meu nome, minhas manhãs no café, palavras cruzadas de Thomas, o vento nas tardes de domingo, minha história, contada na íntegra, o direito de ficar ausente no final, adicionei uma linha final. A escolha de perdoar sem retribuir, porque o perdão não precisa vir acompanhado de um convite. Pode ser uma bênção silenciosa proferida sozinho na cozinha. Uma inspiração suave que diz: eu vejo seu arrependimento e deixo de lado meu ressentimento. Mas continuo seguindo em frente. Guardei a carta numa caixinha de madeira embaixo da cama. Junto com as outras, bilhetes não enviados para Lila, minhas próprias palavras ditas em silêncio. Não li de novo. Não preciso. Ele disse o que eu precisava ouvir. E eu disse o que precisava dizer, sem responder. Às vezes o silêncio é o último limite que temos. E aprendi a amar o meu. Olho pela janela agora e vejo a cidade se preparando lentamente para o inverno. Folhas caindo nas sarjetas. Vitrines pintadas com flocos de neve. Thomas está plantando alho para a primavera, e o café trocou o pão de cranberry por pão de gengibre. O mundo continua girando. E eu ainda estou aqui. Ainda inteiro. Ainda rem. Ainda em casa. Esta manhã, abri as cortinas antes do sol nascer. A luz era azul e lenta, do tipo que faz tudo parecer suspenso, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Fiquei descalço perto da janela, com os dedos em volta da minha caneca, observando a rua começar a despertar. A floricultura lá embaixo já estava se mexendo. Eu ouvia Lisette cantarolando pelas saídas de ar. O rádio dela sempre toca clássicos do jazz, e eu passei a adorar o som das cornetas subindo pelo assoalho. Já faz 6 meses que fui embora. Meio ano de manhãs como esta. De escolher o que fazer a cada dia sem esperar que me peçam. Agora ando mais. Conheço cada calçada irregular desta cidade. Vi os açafrões brotarem em meio à geada tardia e as magnólias florescerem rosadas e amplas. Aprendi os nomes dos lojistas, o gato de rua atrás da livraria, os horários em que a luz é melhor no cemitério. Algumas pessoas me conhecem como Ren.
Outras apenas acenam com a cabeça e me chamam de senhora. Tudo bem. Não preciso ser conhecida profundamente por muitos. Só preciso me sentir real para mim mesma. Encontrei algo parecido com paz aqui. Não o tipo de paz que se conquista resolvendo tudo. Não uma resolução pronta e sem rodeios. Apenas o tipo suave e constante que chega quando você para de esperar ser perdoado, convidado ou compreendido. Paz que é construída lentamente, na ausência de danos. Na semana passada, queimei uma fotografia. Era uma das poucas que eu trouxera comigo, escondida na contracapa de um livro que eu não planejava reler. Uma foto minha, James e Lila na praia. Ele a segura no colo, e eu, com uma das mãos erguida para proteger os olhos do sol. Não lembro quem tirou. Provavelmente foi a Melissa. O que eu me lembro é que não conversamos muito naquele dia. Eles foram embora depois do almoço, me deixaram com o cooler e as toalhas. Eu os vi construindo um castelo de areia juntos, longe o suficiente da praia para que não me ouvissem chamar quando a maré mudou e encharcou os sanduíches. Mas continuei sorrindo. Continuei fingindo que estava feliz só por ser incluída. Era esse tipo de foto. O tipo que conta apenas parte da história. Acendi um fósforo e observei-o enrolar nas bordas, escurecer e dobrar-se sobre si mesmo, como o papel sempre faz. Eu não chorei. Não se tratava de raiva. Tratava-se de dizer a verdade. Sobre abrir mão da versão da minha vida em que eu estava sempre no limite, esperando que alguém percebesse que eu estava com frio. Há poder nisso. Para dizer. Eu me lembro do que aconteceu. Eu honro. Mas não levo isso adiante. Algumas memórias devem ficar no passado. Não porque sejam feias, mas porque nunca foram realmente suas. Hoje, Thomas e eu estamos plantando bulbos de tulipa. Ele diz que já é tarde demais, mas vamos fazer isso mesmo assim. Ele traz uma garrafa térmica de cidra e um par de luvas, mesmo eu esquecendo de devolver as que ele me emprestou em setembro. Não falamos sobre o passado. Não mesmo. Só o suficiente para nos sentirmos humanos. Eu sei que ele perdeu alguém e sei que ele guarda um par de chinelos velhos perto da porta que não pertencem mais a ninguém. E ele sabe que vim aqui para ser livre. Já chega. Quando terminamos de cavar, tiro a terra dos meus joelhos e sento-me no degrau da varanda com ele. O céu está prateado. O ar cheira a folhas e fumaça. Ele pergunta o que vou fazer nas férias. Eu digo, provavelmente apenas um jantar tranquilo. Ele diz que isso parece perfeito. Então ele tira um saco de papel do casaco e me entrega. Dentro, há uma concha. Branca com listras rosas suaves. Lisa, como se tivesse sido amassada pelo tempo. Encontrei no verão passado, ele diz. Achei que você pudesse gostar. Eu faço. Seguro na mão e sinto como se fosse algo sólido. Um pequeno lembrete de que até coisas quebradas podem ficar bonitas quando moldadas pelo mar. Coloco-o no parapeito da janela, ao lado do alecrim. Naquela noite, sentei-me com meu gravador. O mesmo que usei naquela primeira noite no quarto do motel. Aperto o botão vermelho. A luz pisca e eu falo. Esta pode ser minha última gravação. Não preciso mais do aparelho, não como quando saí. Mas quero dizer isso, mesmo que seja só para mim. Não estou esperando que me chamem de volta. Não estou parada em nenhuma porta, torcendo para que alguém se lembre de mim. Não sou uma mulher feita pela metade por sua utilidade. Estou inteiro aqui. Com o meu nome. Com as minhas plantas. Com o aroma do pão vindo da janela do café. Com mãos que ainda trabalham e olhos que ainda enxergam beleza. E se algum dia perguntarem, daqui a alguns anos, por que eu fui embora? Deixe-os perguntar. Deixe a pergunta pairar no ar como o vapor de uma chaleira. Deixe-os lidar com isso do mesmo jeito que eu uma vez lidei com eles. Mas não vou explicar. Porque esse silêncio que construí não é um castigo. É um lar. E finalmente vivo nela. Desligo o gravador. O céu lá fora está escuro agora. As luzes da rua piscam. Em algum lugar, um cachorro late. Levanto-me. Fervo água. Despejo sobre folhas de hortela.
Então eu sento ao lado da concha, e pela primeira vez em muito tempo não sinto nada além de calor. Nada além do suficiente. Nada além da alegria silenciosa de uma vida que não espera mais a permissão de ninguém. Dessa vez, eu decido quem pode me chamar de qualquer outra coisa. E eu me escolho. Sempre.